A Luciana não anunciou muito a vinda dela aqui. Foi de última hora. Hã? Foi de última hora, foi decidido ontem. É. Quem vinha comigo era a governadora. Eu tenho estado com a Luciana em alguns debates em Pernambuco. Gente, estamos ao vivo na página do senador Requião e no blog do Ismael. Tá? Tá ao vivo já? Tá ao vivo já. Bom dia a todos, eu sou Ismael Moraes, do blog do Ismael, www.ismaelmorais.com.br. Hoje aqui, nosso bate-papo é com o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, e aqui o senador Roberto Requião, eterno senador Roberto Requião, do MDB do Paraná. Seja bem-vindo, governador. Uma grande alegria estar aqui, Ismael. Quero cumprimentar todos os internautas que estão nos acompanhando e, claro, a minha alegria de compartilhar esse diálogo com o senador Requião, um homem público de longa trajetória vitoriosa, muita experiência, sempre no campo nacional popular. Por isso é uma grande alegria compartilhar com ele esse diálogo e, claro, responder às tuas perguntas. Requião. Satisfação enorme é minha. Estamos aqui na garagem da minha casa, conversando com o governador do Maranhão, uma das figuras mais importantes da resistência democrática no Brasil hoje. Mas eu faço um apelo ao pessoal que está entrando na nossa live. Estão ouvindo corretamente? O Eduardo que está operando aí atrás. O som está bom? A imagem está boa, minha gente? Às vezes nesse sistema artesanal nós temos alguns problemas. Mas, Ismael, vamos lá, com você. Comando. Agora, não me chama mais de eterno governador Requião, eterno senador Requião. Isso é uma coisa para lápide de cemitério. E não é exatamente o meu caso. Vou me lembrar disso. Mas é uma homenagem. É uma homenagem. Justa. Homenagem póstuma. Governador Flávio, a sua visita a Curitiba hoje, possivelmente, é uma visita ao presidente Lula. Se fala muito na progressão de regime dele, do semiaberto. O Ministério Público Federal já concordou com essa possibilidade e a defesa diz ainda que é muito mais que isso. Ele tem direito ao regime aberto total. Como é que está essa questão? O que o senhor vai falar com ele? Deve ser em torno dessa questão da libertação do Lula. Deve ser a principal pauta de hoje, é isso? Bom, eu vim aqui a Curitiba, em primeiro lugar, para atender um convite do ex-presidente Lula, que convidou a mim, também assim como a vice-governadora de Pernambuco, presidente nacional do PCdoB, Luciana Santos, para um diálogo sobre o Brasil. Evidentemente, é uma questão da conjuntura de altíssima importância, uma vez que, indiscutivelmente, há uma verdade de que o presidente Lula sequer preso deveria estar, na medida em que a condenação juridicamente falando, é absurda, disparatada, e hoje, com muito mais razão, esse disparate se acentua na medida em que o STJ reduziu as penas que haviam sido anteriormente impostas, e por isso o ex-presidente Lula passou a ter direito, desde aquele dia, a um benefício chamado detração penal, que é, na verdade, o abatimento da pena em relação à prisão provisória que ele já vem cumprindo. Então, com o abatimento, é importante explicar isso aos internautas, de 1 ano e 1 mês que ele já cumpriu na data em que houve a redução da pena, ou seja, a pena caiu de 12 anos, que havia sido imposta pelo TRF da 4ª Região, para 8 anos e 10 meses, descontando dos 8 anos e 10 meses, 1 ano e 1 mês, nós temos, portanto, obviamente, 7 anos e 9 meses, portanto, uma pena abaixo de 8 anos. Por ser abaixo de 8 anos, em face do Código de Processo Penal, ele passa a ter direito à detração, a esse abatimento, e com isso, direito ao regime semiaberto no mínimo. Então é claro que esse é um tema importante, além de, claro, fazer essa visita ao senador Requião. Nós precisamos ter uma perspectiva para o Brasil de uma ampla união progressista, democrática e popular, para que o país recupere o dinamismo, o desenvolvimento, a justiça social, abandone essa agenda da morte, da violência, que infelizmente nós estamos vendo na conjuntura, e o senador Requião tem um grande papel nessa ampla união de intelectuais, de políticos em favor do Brasil. O governador Flávio Dino, ele discorreu de forma tranquila sobre a questão da retração da pena, porque ele foi juiz federal
da execução penal, né? Também. Fui juiz criminal, fui juiz de execução penal. Inclusive passou em primeiro lugar no concurso que o Moro também passou, né? Então são essas coincidências aí, mas também esse passeio, né, pela legislação é em razão disso. Senador Requião, eu queria saber o seguinte: o que o senhor acha aí? O presidente Lula, 1 ano e 2 meses de prisão e deve ganhar liberdade nos próximos dias. Além de discutir um projeto de nação, de reforçar aí essa frente ampla do que o governador Flávio Dino diz, ele também fala que pretende se casar aí. O que o senhor acha desse desejo do presidente Lula? O casamento do Lula é mais um programa dele do que um problema nosso. O que ele está fazendo um elogio à esperança de vida, de felicidade. Mas o que nós precisamos entender é que o Dino, que é governador do Maranhão, eu, você, qualquer brasileiro, pode ser denunciado, pode ser objeto de uma investigação e pode ser processado. Mas o Lula foi processado injustamente. O direito foi agredido diversas vezes. Condução coercitiva, eliminação de prazos, dificuldades com a defesa. O Lula foi injustiçado porque ele foi violentamente processado ao arrepio do direito brasileiro. Então, quando nós dizemos que o processo do Lula não tem validade, que esse processo deveria basicamente ser anulado, nós não estamos dizendo que o Lula está à margem da lei. Nós estamos dizendo que esse processo contra o Lula, da forma com que foi construído, é uma ameaça ao Estado de Direito no país inteiro. É uma ameaça a qualquer cidadão. Então, você que está nos ouvindo, pode não gostar do Lula, pode achar que o Lula devia ser investigado e até mesmo processado. Mas você, em defesa do direito brasileiro, não pode concordar com a forma com que foi conduzido o processo do Lula. E, finalmente, o Moro, que foi uma espécie de acusador e de julgador no mesmo processo, o que em si já é uma aberração total, acaba sendo ministro do governo que se valeu do afastamento do Lula para ganhar uma eleição. Então, nós estamos tendo pela frente, para qualquer pessoa que pense com racionalidade, um mínimo de racionalidade, uma ameaça ao direito brasileiro. Agora, o Lula foi um presidente da República que colocou o Brasil numa posição diferenciada no concerto das nações. O Lula era respeitado pelo Obama, ele era respeitado pela rainha da Inglaterra, pela primeira-ministra, ele falava com peso pelo Brasil. E o governo dele foi um governo interessantíssimo, no sentido da inclusão social, o aumento do salário mínimo. E eu mesmo fui oposição ao governo do Lula no que se referia à condução econômica do Meirelles no Ministério da Fazenda e posteriormente do Joaquim Levy. Mas era a condução econômica com a qual eu não concordava. Eu acho que era o início de um processo de liberalização sob pressão da grande mídia, da Globo e dos interesses de outros países. Mas, do ponto de vista da população e do emprego, o Lula fez um governo muito bem sucedido. E hoje o que nós precisamos? De um projeto econômico e de sociedade brasileira, democrático, nacionalista e popular. Um projeto que garanta emprego para a nossa gente e, fundamentalmente, desenvolvimento com garantias de direitos sociais. Muito bem, senador Roberto Requião. Eu gostaria de pedir ao espectador que clicasse ali no sininho para receber as notificações das transmissões ao vivo do canal. Sempre que a gente entrar ao vivo no canal, você vai receber o alerta. Governador Flávio Dino, o senador Requião falou aqui da injusta prisão política do presidente Lula, das circunstâncias e do momento do país, e agora, nos próximos dias, há a expectativa de o Supremo Tribunal Federal analisar as ADCs 43 e 44, que são as ações, né, de declaração de constitucionalidade, que versa sobre o espelhamento do artigo 283, né,
do Código Penal, do Código de Processo Penal, que reforça a ideia da presunção da inocência. Me parece que é muito constrangedor essa ação da OAB originária, pelo PCdoB, pelo PT e pelo PEN, que desistiu do processo. Então, há várias partes interessadas e a ideia é justamente que o STF ele reafirme o trânsito de julgado, né, antes da prisão, né, da execução da pena. Isso tudo, minha pergunta é, o senhor acha que é constrangedor para o judiciário todo esse processo, porque não é uma condenação sem prova, é uma antecipação da pena inconstitucional? Como é que o senhor analisa isso no âmbito da justiça em perspectiva? A tendência é que haja um questionamento muito forte dos tribunais, até porque ninguém prende alguém inconstitucionalmente e sai impune disso, não é isso? Eu acredito que o senador Requião destacou 2 pontos de enorme importância. O primeiro é que, além de discutir a violência institucional cometida contra o ex-presidente Lula, se trata de debater as garantias constitucionais e democráticas em favor de todos os brasileiros. Porque hoje a pessoa que sofreu a violência foi ele, amanhã pode ser qualquer pessoa, na medida que se fragilizam certos conceitos jurídicos que são conquistas civilizacionais de décadas ou até de séculos. Uma delas é a garantia de que há igualdade na aplicação da lei, ou seja, a lei que vale para um, vale para o outro, independentemente da sua posição política, ideológica ou da sua condição social, da sua classe social. Nesse caso, nós tivemos, infelizmente, o segundo ponto que o senador Requião destaca, um processo casuístico, no mau sentido da palavra, ou seja, houve uma série de discriminações aplicadas somente ao ex-presidente Lula e a ninguém mais. Nós temos um conjunto de pessoas que foram alvo da dita Operação Lava Jato, mas nenhum processo tramitou tão rapidamente quanto o do ex-presidente Lula. Nenhuma pessoa sofreu o nível de restrições de direitos, de garantias, como o ex-presidente Lula, desde aquela desastrada e vergonhosa condução coercitiva até agora a manutenção da prisão, já quando é evidente que a partir da redução da pena ele já deveria estar solto há algumas semanas. Então o conjunto da obra, como você diz, é realmente muito ruim. Historicamente, há um questionamento internacional, há um espanto, inclusive, com o fato de o juiz virar no dia seguinte, assumidamente, parte do processo político. Imaginemos um jogo de futebol aqui entre o Atlético Paranaense, o Curitiba, enfim, o juiz de futebol arbitra a partida e, ao apitar o término do jogo, ele tira a camisa de árbitro e veste a camisa de um dos times que estava em campo. Foi exatamente isso que aconteceu. Vai ser goleiro do time que ganhou. Então foi exatamente isso que aconteceu para espanto da comunidade jurídica no mundo, no planeta. Porque realmente nunca antes visto no direito internacional e no direito brasileiro esse nível de parcialização do judiciário. Neste caso, e que inclusive prossegue. Nós estamos vendo, inclusive, vários outros magistrados que participam do processo se ensaiando para serem ministros do Supremo, se oferecendo, fazendo caravanas e diligências junto ao atual governo federal com esse proveito pessoal. Então isso realmente é muito ruim. Acho que o conjunto do judiciário brasileiro progressivamente está se dando conta disso. O STJ houve um julgamento muito recente em que outros magistrados fizeram inclusive uma crítica muito viva a esse tipo de comportamento que fragiliza um conceito fundamental da Constituição, que é o da independência e da imparcialidade do judiciário, porque sem isso não há legitimidade para a atuação deste poder. De modo que acho que este caso do ex-presidente Lula, venerando e aí sim soberano o Tribunal da História, vai resultar num veredito infelizmente negativo para a atuação do Poder Judiciário brasileiro, que eu espero, nunca é tarde, como você menciona, vai haver um julgamento no Supremo, e se trata de garantir a autoridade da lei.
se produzir um debate sobre a prisão na segunda instância, e o que é correto é assentar o seguinte: claro que é possível a decretação da prisão de alguém após a segunda instância, mas desde que não seja automática esta prisão e haja razões para tanto, ou seja, presentes os requisitos da prisão preventiva, qualquer pessoa pode e deve ser presa. Não é o caso do ex-presidente Lula. De modo que o artigo 283 do Código de Processo Penal é claríssimo, está em vigor, foi votado no Congresso Nacional, é lei. E por que não está sendo cumprido? Exatamente. É uma grande pergunta. Exatamente. Que o Supremo vai responder, creio, nesse julgamento. Mais do que isso, Dino, eu sou autor da Lei de Responsabilidade de Abuso de Poder. Mas eu também sou autor de um projeto que regularizava a prisão após a condenação em segunda instância. Eu formulei esse projeto, inclusive, conversando com o atual ministro do Supremo, Fachin, e com o Sérgio Moro. Me dava muito bem com o Sérgio Moro no começo da Lava Jato, que me empolgou. Começaram a prender ladrões conhecidos, inclusive acusá-los de ações aqui mesmo no Paraná. Eu não levei para frente esse projeto. Esse projeto é de minha autoria, ia ser assinado por mim, pela Gleisi, e abrimos para outros parlamentares, outros senadores. O Álvaro Dias e o Aloysio Ferreira assinaram como apoiadores. Agora, eu não avancei com esse projeto porque, em determinado momento, observando a Lava Jato, eu verifiquei que eles estavam utilizando uma hermenêutica livre. Os juízes de primeira e segunda instância estavam interpretando a lei conforme sua formação ideológica, filosófica e a visão partidária programática em relação à economia. Então eu parei. Eu acho que seria razoável até conceder a prisão em segundo turno se houvesse a responsabilização dura dos abusos. Prisão, depoimentos coercitivos, atravessamento do regramento dos prazos, impedimento da defesa e tudo mais. Então, o problema do Lula é um problema de todos os brasileiros. Eu, pessoalmente, acho o Lula inocente. E eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque eu fiz oposição com dureza à política econômica do Meirelles e do Joaquim Levy, que é a política econômica do Lula e da Dilma. Não acredito na culpa dele, mas acredito que ele pode ser julgado. Mas esse julgamento tem que ser anulado por todos os vícios, porque a manter esse julgamento, que está ameaçado no Brasil, é o Estado de Direito e as prerrogativas de toda a cidadania, que podem ser agredidas da mesma forma que o Lula foi, por um juiz ou pelo Ministério Público, uma tentativa instantânea de aparecer na mídia, de conseguir 5 minutos na Globo e agredindo fundamentalmente a nossa tradição jurídica no Brasil e as garantias individuais. Antes de entrarmos aqui num debate que é muito atual, que é a reforma da Previdência, eu queria antes levantar mais um ponto sobre essas prerrogativas violadas da Lava Jato. A defesa do ex-presidente Lula, ela está pleiteando junto ao STF a anulação absoluta de todo o processo do caso Triplex, que levou o ex-presidente à prisão, porque o escritório de advocacia do Zanin, do Cristiano Zanin, foi grampeado pela Lava Jato por 14 horas lá de conversas, que gerou lá o relatório. Enfim, houve uma violação expressa do estatuto do advogado nesse caso, né? Então isso seria um dos motivos para anular todo o processo e a condenação. É isso mesmo, governador? O senhor, na condição de ex-juiz federal, enfim, se soma com mais essas todas ilegalidades levantadas aqui pelo Requião. Claro, nós temos várias razões para anulação desse julgamento. O Requião já aludiu a alguns. E eu gostaria de lembrar a todos os internautas que estão nos acompanhando que o dito triplex não fica aqui em São José dos Pinhais, ou em Londrina, ou em Maringá, ou em Curitiba. O triplex fica no estado de São Paulo. E havia uma justificativa formal para esse caso vir para Curitiba, que era o fato de haver ligação com a Petrobras.
Ora, o próprio juiz que julgou hoje o ministro da Justiça afirma peremptoriamente que não havia ligação entre este caso desse triplex com o dinheiro da Petrobras. Então, como é que este caso foi julgado aqui? Não há nenhuma razão jurídico-formal, segundo as regras de competência estabelecidas no Código de Processo Penal, para que esse caso seja deslocado da terceira região da Justiça Federal, ou mesmo da Justiça Estadual de São Paulo, para a quarta região, sediada em Porto Alegre. Então, desde a competência nós temos esse questionamento, além de, como mencionei, e todos esses casuísmos, ainda mais essa revelação gravíssima, recente, que o direito de defesa foi violado, porque é importante entender que não é o advogado violado, é o direito à defesa estabelecido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição da República, que diz que todos os acusados, ou seja, todas as pessoas, aos litigantes é assegurado o primado, o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ora, a ampla defesa significa uma defesa técnica que tem as suas prerrogativas respeitadas, uma defesa que tem a sua eficiência assegurada. E neste caso, óbvio, se os advogados eles próprios estão submetidos a um constrangimento, escuta, é lógico que é um cerceamento da defesa. Até a escuta. Sim, segundo se revelou. Então, obviamente é um processo realmente, como disse há pouco, quando examinado pelos juristas do Brasil, pelos professores de direito, eu tenho dito, Ismael, que eu dou graças a Deus de não estar neste momento lecionando, porque não saberia explicar que direito é este, porque certamente não é o direito vigente no Brasil, é outra coisa que criaram, infelizmente a essas alturas, acredito até que por parte de alguns ex-colegas, com o intuito sincero de fazer justiça. Porém, infelizmente, houve uma deformação, uma deturpação, se perderam no meio da floresta, como disse o Requião. No começo, boas intenções, eu próprio dei sucessivas declarações no mesmo sentido e acho até que a Operação Lava Jato cometeu muitos acertos, mas isso não legitima e não protege em relação aos abusos e erros que devem ser apontados, e esse do ex-presidente Lula é o mais evidente. Por isso mesmo houve uma perda de respeito à legalidade em muitos casos, e isso infelizmente resultou em injustiças graves. Por isso que hoje, quando nós perguntamos internacionalmente, não se conhece uma grande universidade, um grande jurista, mesmo no Brasil. Sim. Não tem um professor de direito hoje que defenda esse tipo de coisa que tem sido feita e por uma razão política, silenciar a voz de um líder nacional e popular importante, que é o ex-presidente Lula, com seus acertos e erros políticos que todo mundo comete, mas certamente um líder de enorme importância que não merecia ser alvo desse tratamento discriminatório e ilegal, como infelizmente aconteceu. Eu vejo, Ismael, sim, que a Lava Jato começou suportada por informações da CIA norte-americana. Escutas telefônicas que atingiram inclusive a presidente da República. E a minha satisfação inicial era legítima. Estou na mesma linha do governador Flávio Dino. Começaram a revelar uma corrupção endêmica na estrutura política brasileira. Mas essa corrupção existia, ela precisava e precisa hoje ainda ser combatida, porque ela se mantém. É só ver as práticas do Bolsonaro no Congresso Nacional e liberando emendas e favores para garantir o fim da Previdência, não é a reforma, é o fim da Previdência, passar esse recurso todo para a mão dos bancos. Mas a partir de um determinado momento, estas informações e essa luta contra a corrupção passou a ser manipulada no sentido do aniquilamento da soberania brasileira, do nosso tipo de desenvolvimento fraterno e solidário, em defesa de um liberalismo econômico superado no mundo, que destruiu a Europa, que dificulta a vida da Merkel, que acabou com a Grécia, que anarquiza as possibilidades de governo na Espanha e que é um fracasso total. É o domínio absoluto do capital financeiro e, para usar uma referência bíblica tão em moda hoje, é a obediência absoluta aos interesses de Mamon.
E Mamon, na Bíblia, não é nem outro Deus, nem é o diabo. Mamon é uma palavra que em hebraico significa tão simplesmente dinheiro. É o dinheiro se sobrepondo ao interesse das pessoas, ao governo dos países. E essa submissão absoluta ao avanço do capital financeiro, que é o capital vazio. Então, no Brasil, Flávio, eu acho que quando a gente fala em soberania, desenvolvimento e nacionalismo, num primeiro momento, nós temos que falar também numa composição entre o trabalho e o capital produtivo, nesse momento de superação desse problema que nós estamos vivendo. O capital financeiro não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, não gera um emprego. Ele vive em torno dele mesmo e, fundamentalmente, hoje, financiando a dívida absurda de países, a famosa dívida dos países que é rolada pelos bancos centrais. Bancos centrais todos na mão do capital financeiro. Então, quando eu falo em soberania, eu falo em nacionalismo, em desenvolvimento, em garantia de direitos sociais e emprego. E quando eu falo no Lula, eu associo o Lula aos direitos de todos os brasileiros. Embora, pessoalmente, eu acredito que o Lula seja rigorosamente inocente das acusações que recebeu e que foram julgadas nesse processo. Mas esse é um sentimento meu. E não é só um sentimento, porque eu acompanhava muito de perto isso. Estava no Senado, fui governador do Paraná por 3 vezes, eu participei desse processo muito de perto. Mas o que eu vejo hoje é que a prisão do Lula tinha como intenção fundamental a introdução de um modelo bárbaro do neoliberalismo no Brasil. E que esses juízes, com os quais eu tive muito boas relações, o Moro, por exemplo, passaram a seguir um roteiro que defendia basicamente interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do capital financeiro. Eu não falo mais nem imperialismo em relação aos Estados Unidos, porque o próprio Estados Unidos da América foi vítima do capital financeiro quando saiu para a China, deixando a população desempregada e fazendo recrudescer aquelas velhas boçalidades do Ku Klux Klan e do racismo e tudo mais. Então, nós temos que defender basicamente o direito no Brasil e associar a liberdade do Lula às conquistas sociais e a significação que ele tem para grande parte da população como um membro que nos ajude a conduzir um processo de resgate da soberania, do desenvolvimento socialmente equilibrado no nosso país. Só, Ismael, para não perder a alusão bíblica, o Requião lembra o Deus Dinheiro, Mamon. Eu lembro que há uma outra passagem muito valiosa que evoca que muitos que vão ao templo, embora lá estejam, são vendilhões. E nós lembramos como Jesus Cristo tratou aqueles que deturparam esse espaço sagrado. Então, às vezes, no regime democrático, na vida das instituições, nós temos pessoas sérias, honestas, e nós temos também pessoas que acabam se corrompendo, acabam traindo certos princípios e se desviam do bom caminho. Então nós não criticamos a instituição. Nós achamos eu acho particularmente, que o Judiciário brasileiro, o Ministério Público brasileiro, muito mais acertaram do que erraram. Mas, exatamente em nome desses acertos, é que nós não podemos deixar de combater os erros, para que as instituições melhorem e, com isso, sirvam melhor ao Brasil. Se trata, portanto, de expulsar os vendilhões do templo. Muito bem. Como Jesus Cristo recomendou e fez. Né? O Dino me despertou agora uma frase que eu usei num discurso da minha época de lutas acadêmicas, luta pela Petrobras, pela soberania brasileira. Faz um tempinho, né? Era uma coisa mais ou menos assim. Há momentos em que a paciência é a virtude. Em outros, a virtude é a paciência. Mas há momentos em que a indignação é santa, como foi santa a indignação do Cristo ao expulsar os vendilhões do templo. E é esse tipo de indignação que tem que ser tomado pela população brasileira quando entender que não estavam procurando ilícitos do Lula, que eu acredito que não existe, embora tenham havido ilícitos no seu governo, e muitos dos acusados e condenados são passíveis de culpa e deviam ter sido condenados bem antes, até.
Mas nós temos que defender o direito no Brasil. E o Lula é uma bandeira nacional. Não consigo entender o Lula preso e todos os artífices desse jogo todo denunciados a cada dia em liberdade e comandando o Brasil. Paulo Guedes já participava disso no governo dos militares, né? O Geisel, que resistiu um pouco ao entreguismo do Castelo Branco, mas o Geisel era um nacionalista. E o Exército, Dino? Como é que fica o Exército brasileiro concordando com o aviltamento total da nossa soberania? O Exército fez uma opção, as Forças Armadas de modo geral, bastante arriscada nessa conjuntura, de funcionar como uma avalista desse governo antinacional, antidemocrático e antipopular. As Forças Armadas já exerceram papéis políticos ao longo da nossa história, positivos e negativos em cada momento. Lembro sempre que há um golpismo entranhado desde os primórdios da República, que atingiu diversos personagens da história. Juscelino Kubitschek, por exemplo, que era um nacionalista, defendia o desenvolvimento brasileiro, quase foi impedido de tomar posse. E foi um general que garantiu a posse do Juscelino, defendeu a legalidade democrática. Em outras ocasiões, contudo, lamentavelmente, as Forças Armadas ou praticaram diretamente ou se associaram a projetos negativos para o Brasil. Hoje não é possível ainda distinguir, Requião, claramente se é a posição de toda a instituição, mas lamentavelmente, eu acho que não é. Lamentavelmente, algumas figuras da instituição acabaram se vinculando a uma aventura, porque a cada dia fica evidente que nós temos uma agenda de destruição do país e da vida social. Não é apenas a destruição, que já seria gravíssima, da economia brasileira, uma destruição até de regras atinentes ao trânsito. Vejam vocês, aqui mesmo, nesta cidade de Curitiba, houve uma tragédia que resultou, inclusive, num amplo debate nacional sobre leis de trânsito, quando um rapaz morreu num gravíssimo acidente de repercussão nacional. Ontem, a mãe dessa vítima proferiu um discurso comovente, mostrando, por exemplo, a deputada Iareb. Exatamente, a barbaridade de você retroceder em regras como crianças andando em cadeirinha. E ela diz uma frase, a meu ver, cortante sobre esse desvario. Que ela diz: olha, eu não sei bem o preço de uma cadeirinha, mas sei o preço do caixão que enterra as vítimas de acidente de trânsito. Então é esta agenda que, infelizmente, figuras importantes do meio militar estão associadas. Essa agenda de mexer em lei de trânsito, terra plana, jogar armas na mão de todo mundo, quando necropolítica. Isso tudo exato, a agenda da morte, estudos do IPEA, estudos do governo federal, estudos internacionais mostram, a própria prática do Estatuto do Desarmamento mostra que houve uma contenção na velocidade do crescimento de homicídios no Brasil. Por conta deste efeito, nós vivemos experiências no Maranhão. Nós reduzimos na Grande São Luís, na região metropolitana de São Luís, em 62% o número de homicídios no nosso governo. E fizemos, inclusive, em razão da apreensão de armas, prêmio para os policiais que apreendem armas, e vem o governo federal com uma agenda, como disse, não é, do ponto de vista econômico, desastrosa. Basta ver o desemprego em São Paulo, Ismael, chegando a 17%. O estado mais rico do país, emprego formal. Claro que fora informalidade, subemprego, etc. Então você veja, o estado mais poderoso do país, cuja economia é maior do que a economia da Argentina, com 17% desempregados. Enquanto isso, o presidente da República está se preocupando com o pé de jogador de futebol. Então, é realmente uma coisa inusitada, realmente equivocada. Então nós precisamos, inclusive, chamar a reflexão das Forças Armadas para que ajude o país. Eu gostaria de aproveitar aqui o gancho da questão econômica, desemprego, para abordar a questão da reforma da Previdência. Eu vou fazer uma pergunta que serve para os dois. Então é o seguinte: o time para libertar o Lula é a aprovação da reforma da Previdência? Eu acredito que a coisa está da seguinte maneira.
chamada elite brasileira, elite econômica, o pessoal ligado ao capital financeiro, tem um desprezo profundo pelo Bolsonaro. O Bolsonaro, para a Globo, é um capitãozinho brega, que começou a fazer confusão e foi defenestrado do Exército como tenente. Com 33 anos, foi obrigado a uma reforma praticamente compulsória, obrigatória, para não ter uma penalidade maior. Eles ignoram o Bolsonaro. E o Bolsonaro é um ágrafo. O Bolsonaro é completamente ignorante. Ele está na fase anterior da escrita. Ele diz asneiras simplesmente monumentais. E é desprezado por essa gente toda. Agora, eles estão usando o Bolsonaro, através do Guedes, para trazer a barbárie do liberalismo econômico ao Brasil e nos transformar num Estado associado aos interesses do grande capital financeiro e aos Estados Unidos mesmo. Então, eu acredito que está se iniciando, Ismael, está se iniciando de um processo de defenestramento do Bolsonaro. Qual é o sinal que eu vejo mais recente disso? O Jornal Globo deu 2 páginas agora para os generais falarem sobre o governo do Bolsonaro. E em seguida uma página para o Maia, para o Rodrigo Maia. Eles estão desidratando o Bolsonaro. E o Bolsonaro não governa o Brasil. Eu não entendo nada de economia, diz ele. Ele não entende nada de nada. Ele não entende rigorosamente de nada. Ele está se associando a um menino de azul, a menina de cor-de-rosa, a história da Terra plana. São coisas absolutamente incompreensíveis no governo. Aliás, o general Heleno, por exemplo, era o mais prestigiado general do Exército Brasileiro. E com uma história bonita. No Haiti, o general Heleno, como de resto os outros comandantes brasileiros, assumiu uma posição muito clara em favor dos haitianos, dos negros da ilha, e se opôs aos Estados Unidos. O general Heleno rompeu com o governo do PT por causa da raposa Serra do Sol. E eu vejo ainda algum fundamento de razão no raciocínio que ele tinha a respeito da criação da nação Yanomami, que podia ser reconhecida pela ONU e posteriormente podia até negociar esse território com potências estrangeiras. Um território extraordinariamente rico em minerais, provavelmente em petróleo também. Então era razoável a sua visão nacionalista. Agora, de repente, o general Heleno me aparece na televisão defendendo a ideia de que a Terra é plana. Então eu não sei mais o que está acontecendo com essa gente toda. E eu perguntei para um membro do governo Bolsonaro, publicamente, num evento, e é o único que pode afirmar com precisão acerca do que eu perguntei. Eu perguntei: a Terra tem algum fundamento na Terra ser plana? E o ministro da Ciência e Tecnologia, que é astronauta, que já viu a Terra de cima, deu garantia que a Terra é redonda. Então, se não fosse garantia pública, então se não fosse pelo acúmulo científico de alguns séculos, pelo menos que fosse em respeito ao ministro que é astronauta, que afirma que a Terra é redonda. E viu de longe, né? E viu de longe, E não demitiram o ministro ainda. Não, ele estava vestido de azul ou de cor-de-rosa? Então são esses exotismos que a gente trata aqui, às vezes em tom até de piada, mas por conta desse... É uma brincadeira, não é um governo. Que na verdade do que isso significa do ponto de vista político, uma agenda realmente dissociada dos grandes problemas nacionais. Eu adoro futebol, eu acompanho futebol, gosto, sei jogar, embora ultimamente não esteja praticando. Está fora de peso, né? Também, mas mantém o talento. Então, mas convenhamos, não é neste momento esse conjunto de coisas, de terra redonda ou não, crise de um jogador de futebol A ou B, arma, mexer em lei de trânsito, não é essa agenda prioritária do país. O presidente da República pode ir lá ter a sua vida pessoal e os seus gostos pessoais, as suas opções, ainda que eventualmente insensatas, é um direito dele lá na vida privada. Mas como presidente da República, tem que governar o país para o qual ele foi eleito. Eu não votei nele, mas desejo que ele governe de fato, que o governo evolua, que haja uma agenda
aí sim, vinculada aos problemas do país. Qual é a questão mais grave hoje? É o desemprego. O que é que o governo fala sobre desemprego? Nada. Nós estamos já no sexto mês. O senhor, a senhora que está nos acompanhando sabe que essa palavra parece até proibida, proscrita no dicionário econômico e político do atual governo federal. Não se fala dos desempregados, da ativação da economia, se fala, aí sim, como o Requião aponta, de uma agenda de destruição de instituições fundamentais, a exemplo do sistema de seguridade social. Pois a maior pergunta, qual é o time? Talvez tenha uma vinculação ou outra, eu acho que há muita resistência, embora ele tenha direito à soltura, aos benefícios que a lei garante, no tocante ao presidente Lula. Mas é certo que hoje a prioridade do capital financeiro é avançar sobre setores visando ao lucro, pura e simplesmente, e um desses setores que está em disputa é exatamente o controle da Previdência no Brasil por intermédio do tal regime de capitalização, que nada mais é do que o seguinte: não existe mais Previdência Social, porque na medida em que a capitalização passa a ser uma possibilidade que o empregador pode impor ao empregado, é claro que nós sabemos... Ou seja, se não aceitar, não tem emprega. emprego, claro. Então, todo mundo vai ser empurrado para o regime de capitalização. Significa dizer que todo mundo vai ser empurrado para deixar de ser vinculado ao INSS, portanto, deixar de contribuir ao INSS e ter uma conta em um banco. E nós vimos no Chile o resultado obsceno, desastroso, o genocídio social que isso produziu decorrido algumas décadas. Então é isso que está em debate hoje no Congresso Nacional e nós temos que ter muita atenção. Importante a informação do Jair Soares à Rádio Guaíba, no programa que ele fez com o Paim. Ele foi ministro da Previdência Social, foi governador do Rio Grande na época dos militares. Na época dos militares, é importante dizer. O Jair nos diz, na Guaíba, com toda a clareza, que se criaram 22 empresas para gerenciar a capitalização da Previdência no Chile. E 20 quebraram. Simplesmente quebraram. Agora, como é possível o Guedes e a Globo vir à televisão a cada momento nos dizer que a nossa Previdência é impossível, é superada, é deficitária, quando ela é constituída pela participação do empregado, do empregador e do governo, e eles proporem a participação exclusiva do empregado de salário mínimo, 70 e poucos % dos brasileiros ganham menos de 3 salários mínimos, e dizendo que não, daí ela é viável. Se ela não é viável com 3 contribuintes, como é viável com um contribuinte só? Então o que eles querem realmente é colocar essa massa de recursos na mão dos bancos. E estão muito poucos preocupados com a aposentadoria dos brasileiros nos próximos anos. A greve geral, é possível barrar esse projeto nefasto? A greve geral só é possível no Brasil dia 14 se o transporte parar. Se o transporte não parar, eu acho difícil. Mas os sindicatos de empresas transportadoras estão, ao que tudo indica, aderindo. Agora os caminhoneiros parece que já foram iludidos pelo Bolsonaro com algumas pequenas e transitórias vantagens. Agora, a greve geral é tão importante quanto é importante, Dino. Uma visão que eu tenho. Lula livre é Brasil livre. O Lula livre é a interrupção desse arbítrio hermenêutico do Judiciário e do Ministério Público, a recondução ao Estado de Direito, às regras processuais, às garantias processuais, à ampla defesa, e ao Brasil livre. O Lula livre é a rediscussão e a retomada da soberania, do emprego e do desenvolvimento econômico com garantias de direitos sociais, que é o avanço do Brasil nas últimas décadas. Na verdade, simbolicamente, hoje essa causa da liberdade do presidente Lula, Ismael, virou algo que se relaciona com a figura do Mandela na África do Sul. Sim, sim. É de fato importante em si mesmo e tem essa projeção, como a África do Sul atravessou, depois de décadas em que Nelson Mandela foi vítima dessa arbitrariedade e funcionou como uma espécie de acordo nacional, de união nacional, que é o que nós desejamos. A frente ampla, né? A ideia da frente ampla. O Brasil muito polarizado entre brasileiros, às vezes dentro da família, dentro de casa,
Claro que nós temos visões Os grupos diferentes. de WhatsApp. Nós temos visões diferentes e isso é bom, mas essa novidade que se produziu com intuito político, de ódio entre brasileiros, de dissolução dos laços patrióticos entre os brasileiros, como de fato se produziu, de violência física, de violência contra direitos, é um desserviço à nação. Por isso que nós achamos que, como gesto, inclusive, de conciliação nacional, é fundamental que o Judiciário faça justiça ao presidente Lula. Eu só gostaria de fazer um comentário que recebi a informação há pouco de que o aumento, a redução no preço da gasolina e do diesel, anunciado semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, efetivamente não funcionou nas bombas. Ou seja, como diz o Requião, os caminhoneiros muito provavelmente foram enganados aí nesse processo de mobilização. Mais uma vez, né? Essa questão do preço, da política de preço da Petrobras é bem emblemática da entronização de interesses estrangeiros, interesses internacionais, no caso, contra o povo brasileiro. De importadores de petróleo. Contra o povo brasileiro. Você veja o preço do gás. Você menciona a gasolina, petróleo, diesel, mas eu gostaria de destacar o preço do gás de cozinha, que virou uma questão social aflitiva para as famílias mais pobres desse país, porque o preço do gás está em estratosfera, em nome... A lenha está em alta, né? O fogo a lenha, né? O fogão a lenha, o com cozimento. Todos os problemas que isso implica, inclusive de insegurança para as crianças, enfim. E são essas questões que realmente nos atraem a atenção e achamos que devem chamar a atenção dos políticos do Brasil nesse momento, e não essa agenda de retrocessos como nós infelizmente estamos vendo nesses últimos meses. Governador, eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta. Por que o senhor desperta tantos ciúmes no ex-ministro Ciro Gomes? A sua vinda a Curitiba visitar o Lula me pareceu que gerou uma crise de ciúmes muito grande. E me parece que o senhor tinha uma relação até próxima do Ciro Gomes, é isso? Tinha e tenho. Acho o Ciro um dos melhores políticos que o Brasil possui, um grande brasileiro, preparado, qualificado. Como todas as pessoas, comete erros também de avaliação. Eu, particularmente, discordo veementemente dessa demarcação que ele tem buscado com o ex-presidente Lula. Então, eu faço questão de sempre dizer, olha, não é possível enxergar um caminho de desenvolvimento para o Brasil sem o presidente Lula ou contra o presidente Lula, porque ele ocupa esse papel como Getúlio Vargas ocupou, como Juscelino Kubitschek ocupou, de vértice da organização da política brasileira, vértice da organização de um projeto nacional de desenvolvimento. E nesse projeto há várias lideranças importantes, e o Ciro, apesar do que ele diz, mas objetivamente pela sua trajetória, é uma liderança do nosso campo político. Então eu não dou muita atenção, às vezes apoiadores dele de modo incompreensível até, eu diria, buscam estender essa demarcação a mim, e eu tenho feito uma pregação em favor da união política, para além da esquerda, inclusive, porque a esquerda tem que estar unida. O senhor esteve com o Fernando Henrique Cardoso também em São Paulo, com ele, não é isso? porque acho que o centro liberal, democrático, está aqui o Requião, que viveu isso há mais tempo, óbvio, do que eu. Sabemos todos que a anistia, a Constituinte, as diretas já, todo esse ciclo de democracia política, de crescimento econômico, de inclusão social que o Brasil viveu, foi obra da esquerda brasileira, do campo nacional democrático, e também em diálogo com figuras exponenciais da política brasileira que fazem muita falta, a exemplo de Ulisses Guimarães, a exemplo de Tancredo Neves, tantos e tantos líderes que não eram quadros da esquerda, mas que foram fundamentais para a conquista do povo brasileiro. Então eu tenho procurado também dialogar de modo amplo com outros setores políticos, para que a gente possa evitar essa tragédia da consumação do projeto bolsonarista e do capital financeiro, que é de destruição do nosso país. Riquelme, eu acho que a coisa é muito clara porque ela se repete. Nós construímos uma frente política contra a ditadura. Você lembra o slogan do PMDB, à época? PMDB, você sabe por quê?
Cada grupo de pessoas sabia por quê. Não havia uma explicitação. Eram contra a ditadura. E vários grupos políticos e tendências filosóficas se reuniram nesta frente. A impressão que eu tenho é que o Ciro está desprezando os 20% do eleitorado do PT que existe até hoje. A última pesquisa que chegou ao meu conhecimento, o Bolsonaro ainda tinha 25% de apoio da população. E o PT, a oposição, petista ou não, tinha 20%. 45% então de apoio explícito. E 55% em disputa. Sem posição política, em disputa. Esses 55% têm que ser conquistados. Eu acho uma bobagem enorme, por exemplo, a agressão aos coxinhas que votaram no Ciro. Os coxinhas votaram no Ciro, votaram em você. Não, votaram no Bolsonaro. Os coxinhas votaram no Bolsonaro, votaram em você no Maranhão, votaram em mim na minha eleição contra o Lerner aqui na prefeitura de Curitiba. Me elegeram governador, votaram no Lula, votaram no Fernando Henrique, não é? Então... O coxinha é suprapartidário, então? O coxinha é o símbolo da desesperança. Eles estão esperando uma proposta. Eu acho que a proposta, ao invés da agressão, tem que ser feita. É uma proposta de soberania. É uma proposta que ela não é a proposta do Ciro, não é a proposta do PT, mas é uma proposta que seja viável para a superação desse momento terrível que o país vive. Que o bolsonarismo é uma boçalidade absoluta. E o Guedes representa os interesses do capital financeiro e do capital norte-americano com toda a clareza. Agora, se liga a televisão. Agora há pouco, lá embaixo, na minha casa, nós estamos vendo a Globo. É a propaganda continuada da reforma da Previdência como a panaceia que vai resolver os problemas do Brasil, quando, na verdade, a única coisa que eles querem é a capitalização para entregar essa massa de recursos na mão dos bancos que governam o país hoje, através das redes de televisão e dos seus próprios interesses colocados no governo. A capitalização da Previdência é uma furada tremenda. O Brasil precisa voltar a ter uma proposta. Requião, a capitalização, na verdade, é a descapitalização da Previdência. Exatamente. É a capitalização dos bancos e a descapitalização Perfeito. da Previdência. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para o Requião em relação a essa questão da constituição da Frente Ampla, que a gente está conversando, falando da necessidade de juntar gente, né, que é assim que se faz a política ampla, né? E é possível, Requião, o PT ter um gesto parecido com a Cristina Kirchner e abrir mão do projeto de cabeça de chapa em 2022 em nome dessa frente democrática pela soberania? É possível? Porque isso também ajuda, né? Eu acho que é possível e é possível que não abra mão se tiver uma proposta e uma candidatura viável. Agora, veja bem, eu tenho citado sempre uma anedota aristotélica do ato meio e do ato extremo. Um comandante de um grupo militar recebe a incumbência de tomar uma colina, Flávio. Ele dá uma analisada na colina, fica com medo, acredita que não é possível e não avança. É um ato extremo de covardia. O outro comandante analisa a colina, acredita que ele pode tomá-la com uma perda mínima, avança, toma a colina, mas avança além dela e perde a metade do seu contingente. É um ato extremo de temeridade. Daí nós temos o ato meio. O ato meio é o do comandante que, podendo tomar a colina, avança, toma a colina e mantém a posição em benefício de uma frente toda de mudança que vem atrás. Eu acho que isto é o projeto da soberania brasileira hoje. É um projeto viável, que incorpore vários raciocínios a respeito da economia, do desenvolvimento, mas que fundamentalmente incorpore aquilo que hoje eles dizem que é o marxismo, que na verdade é um princípio cristão, da fraternidade, da solidariedade e do desenvolvimento com garantias sociais. Eles dizem que esta visão cristã é a visão cristã de todas as religiões que colocaram o homem como centro do desenvolvimento econômico e do progresso do mundo. Eles estão tentando voltar à barbárie, colocar o capital, o mamon, como o centro do processo todo, o lucro, a acumulação de riquezas na mão de muito pouca gente. Então, a frente para a soberania é isso. Eu não acho que o PT se exclua disso. É evidente que o PT tem os seus problemas
E eu digo isso com tranquilidade porque eu fui uma voz, talvez a mais forte no Senado da República, na crítica das políticas econômicas do PT. Mas tenho uma grande simpatia pelo Lula. Ou seja, se o lulismo e o petismo é uma religião, Dino, eu não sou devoto, mas eu sou capaz de reconhecer tudo que de positivo fizeram, inclusão social, respeito ao Brasil, a política externa, que não era só do Lula, mas do nosso amigo Celso Amorim também, que nos causa orgulho até hoje. Então essa frente tem que ser constituída dessa maneira. E essa agressão continuada do Ciro ao PT, eu não entendo, porque o Ciro é brilhante, sem dúvida alguma. E algumas críticas que ele faz à economia faz de uma forma extremamente racional, habilidosa e eficiente. Vou te contar que eu recebi aqui no Paraná o Ciro e recebi o Haddad também. E levei os dois a uma assembleia, uma mega assembleia dos metalúrgicos, nossos companheiros aqui do Bútica, do Nelson. Eles organizaram e foram os dois. O pessoal estava com o Haddad. O Haddad falou, não foi no mesmo dia, o Ciro falou e eles me comunicaram: Requião, nós vamos votar no Ciro. Porque o Ciro mobilizou e convenceu mais aquela plateia. E o Haddad tem qualidades também. E eu vejo também pontos fracos. A história de Insper, Marco Lisboa, não é exatamente do meu agrado. Mas o Haddad foi um belíssimo ministro da educação, sem dúvida alguma. Eu não diria a mesma coisa do comportamento dele na prefeitura de São Paulo. Portanto, quando dizem hoje não, o Haddad vai ser o candidato a prefeito na próxima eleição do PT, isso é uma depreciação do Haddad, é uma brincadeira. Ele não foi um sucesso na prefeitura de São Paulo, mas foi um baita ministro da educação e é, dentro dessa frente, um quadro importantíssimo. E dentro dessa frente, com um programa muito claro, que seja o ato meio, o programa com o qual o Brasil vai superar essa fase crítica da influência geopolítica norte-americana e vai ter um projeto do tamanho da sua importância e tamanho no mundo, eu acho que o Haddad pode ser considerado, inclusive, como possível candidato, como tantos outros. Então não há por que excluí-lo, mas nem por que restabelecer essa visão hegemônica do PT. Tem que ser o nosso, não dá dessa forma. Não dá nem para ser algo automático, como você menciona. Nem vetado. Eu sou um homem religioso, católico, apostólico, romano. Então, claro que tem a minha visão de mundo associada a isto, como você menciona. Porém, naturalmente, sabemos nós que a política tem outras regras, ou seja, não se trata de devoção, no caso da política. Da religião, sim. A religião se assenta sobre dogmas. Dogmas que ou você acolhe ou não acolhe. Na política, não. Na política você tem que ter princípios, mas jamais dogmas que sejam impostos a supostos devotos. Então, concordo de que não é possível ter um automatismo em relação a uma suposta primazia desta ou daquela liderança ou força política. E, por outro lado, como você mesmo menciona e como eu há pouco sublinhei, também não dá para ter uma atitude de exclusão, de satanização, de demonização injusta desse ciclo do lulismo. O lulismo ajudou o Brasil muito mais do que trouxe problemas. Isso é indiscutível, mesmo em termos internacionais. Quais são as duas tradições políticas que estão no coração do povo mais pobre, simples, humilde na história brasileira? É o trabalhismo de Getúlio Vargas, de Juscelino, num certo sentido, de João Goulart, e, claro, o lulismo. Então, como é que nós vamos jogar fora isto? A fraternidade e a solidariedade, que é a base de toda a religião cristã. Claro. Então você pode construir e devemos construir. Nosso discurso não pode ser retrospectivo apenas, lembrando dos feitos do passado. Nosso discurso, pelo contrário, é prospectivo, é para frente. De falar sobre o futuro do Brasil, sobre a esperança, enfim, agora sem jogar fora a tradição sobre a qual nós nos apoiamos, que são essas tradições que têm sido negadas nos últimos 5 anos por uma série de derrotas que nós tivemos. E a pergunta que deve ser feita a todos os internautas é como nós dialogamos para além daqueles que já estão convencidos
de que um caminho novo de esperança para o Brasil, porém baseado nas conquistas sociais, econômicas e políticas que nós tivemos, pode de fato ir além daqueles que já acreditam nisto. E por isso mesmo esse diálogo aqui com o senador Requião tem esse propósito, assim como a visita ao presidente Lula, assim como a visita que eu fiz ao PSB, o debate que eu tive com Haddad na semana passada na PUC de São Paulo. O Celso Amorim estava lá, até conversamos brevemente que a Casa de Rio Branco merecia uma sorte melhor, né? Porque é uma tradição centenária de quadros qualificados e respeitados, um pouco mais à direita, um pouco mais à esquerda, mas uma tradição de seriedade na condução da política externa e da diplomacia brasileira que está se perdendo. No folclore do ridículo. Em razão também destes aspectos anedóticos até, e ao mesmo tempo em razão de uma atípica, estranha, quase que inédita submissão automática aos interesses dos Estados Unidos. Nem na ditadura a política externa brasileira tinha esta marca. Basta lembrar o que Saraiva Guerreiro, o que Azeredo da Silveira e tantos expoentes da diplomacia brasileira ao tempo da ditadura buscavam. E o Geisel, não esqueça o Geisel. Sim, nesse período, exatamente. Então, quando o Celso Amorim esteve conosco nesse debate, nós dizíamos, olha, nós precisamos de fato que o Brasil inteiro, inclusive o empresariado brasileiro, o setor exportador, o setor do agronegócio, está sofrendo e pode sofrer mais ainda, em razão desses desacertos. Ontem, uma grande rede de supermercados da Suécia impondo restrições a produtos brasileiros, e isso pode se alastrar, às vezes, até como forma de protecionismo comercial disfarçado, mas o Brasil dando pretexto para essas práticas anticoncorrenciais. Então é realmente um desafio, inclusive, para a elite brasileira. E por isso nós precisamos de uma ampla união nacional em defesa do Brasil. Governador Flávio Dino e senador Roberto Requião, o espectador está perguntando, e já recebi antecipadamente também algumas perguntas, que versam sobre o seguinte: aqui nessa mesa é possível uma aliança Norte-Sul? É um embrião de um projeto eleitoral para 2022, uma chapa Flávio Dino e Roberto Requião? O Lula me disse uma vez... Eu apoio o Requião para qualquer coisa. Que político sem mandato nem o vento bate nas costas. Eu continuo militando, né? Eu tenho uma formação filosófica sólida. Eu estudei teologia na Universidade Católica do Paraná quando fiz meu curso de jornalismo. Eu tenho uma visão muito clara disso tudo. E não é a falta do mandato que vai me forçar a uma omissão nesse processo. Tenho usado muito a internet, inclusive com as dificuldades que o Facebook está nos pondo hoje com algoritmos que impedem o avanço. E quando você vê que está caindo de milhões para milhares o seu acesso, entra no Facebook uma proposta. Se você pagar R$22.500, esse debate, seria o caso, por exemplo, desse debate, será exposto a 9.100.000 pessoas. Insistentemente me coloco essa proposta. Nós não podemos desistir de influir nesse processo. E o fundamental não é mandato mais. O fundamental é que o Brasil mude. Outro dia, um companheiro, não vou citar o nome por respeito a ele, dizia: não, nós não podemos, numa proposta soberana, fazer qualquer concessão que não seja a nossa visão socialista do mundo, porque de forma contrária nós estaremos traindo os princípios, as bases, a história da nossa vida. E ele terminava dizendo: não, e eu tenho essa posição radical porque eu vou poder dormir melhor. Flávio, o nosso objetivo não é dormir melhor, mas é viabilizar uma mudança melhor para o conjunto dos brasileiros que convivem nesse momento conosco no nosso país. O radicalismo não tem sentido. Eu dizia a você agora há pouco que eu me opus e critiquei duramente o acordo com o Maia, porque eu acho que o Maia é extrema-direita. O Maia não tem acordo possível, ele não fará nenhuma concessão, as concessões seriam só nossas. Ele está lá junto com a Globo defendendo a capitalização da Previdência, ou seja, a capitalização dos bancos e a descapitalização da Previdência. Mas é uma tolice imaginar
o isolamento para a construção de uma frente e de uma proposta política para o Brasil. Eu tenho tido reuniões em São Paulo com o Celso Amorim e o Bresser Pereira, nós temos lá um grupo de discussão, a Eleonora Lucena está articulando isso, secretariando esse processo todo. Nós temos que chegar ao ato meio, não ao ato extremo de covardia, dizer não podemos mudar nada, eu não tenho mandato, então não vou fazer mais nada. Ou o ato extremo de temeridade, que é avançar além do possível e pôr tudo a perder. Inclusive os avanços que já conquistamos na posição em que chegamos como brasileiros. Nós temos que construir uma proposta assim, uma frente política, e os candidatos que se coloquem nas suas pretensões se viabilizem nesse processo. E para mim tanto faz quem seja o candidato, se o Brasil estiver ganhando com a proposta. Olha, eu, como disse há pouco, tenho imenso respeito pela trajetória de muitas décadas do ex-governador, ex-senador Requião, pelo papel que ele desempenhou e desempenha na política brasileira. Tanto não é verdade essa ideia, pelo menos no meu dicionário, na minha gramática, de que político sem mandato nem o vento bate nas costas, que eu fiz questão de desde cedo dizer, olha, quero visitar o Requião porque para mim e para minha geração é uma referência e pode estar ajudando muito a que haja essa ponderação. Nós temos visões convergentes, como esse diálogo demonstrou, Ismael, que faz com que eu possa afirmar, onde o Requião estiver, certeza de 99% que eu estarei junto, porque as visões convergentes conduzem a isto. Temos lá 1%, 2% de divergência, como ele próprio acabou de destacar a questão do papel do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nós temos uma leitura diferente em relação a isso, acho que ele pode ajudar a mediar, evidentemente não é do nosso campo, não é da esquerda, mas tem ajudado a mediar dentro do possível e evitado que o bolsonarismo tome conta do Congresso. Também o próprio senador Alcolumbre também tem tido um papel nisto. Claro que nós estamos falando do parlamento, são alianças e debates parlamentares. Eu não tenho a ilusão, evidentemente, que certos setores do que se autodenomina Centrão possam embarcar imediatamente num projeto de retomada do desenvolvimento brasileiro com soberania e com inclusão social. Porém, precisamos sim, como o Requião na sua anedota aristotélica menciona sempre, mencionou aqui já por 2 vezes, avançar até onde for possível. Então nós precisamos ter essa visão de que sozinhos não vamos conseguir superar essa ofensiva estratégica de certos segmentos egoístas do grande capital no país e fora do país, sobretudo, que se apropriaram das instituições brasileiras para a consecução dos seus propósitos egoísticos de lucro máximo, aí sim, fazendo com que a imensa maioria dos brasileiros não consiga dormir em paz. E aí o Requião é muito feliz, mas eu queria concluir dizendo isto, que de fato a nossa missão não é estar em paz com as nossas convicções. Isso não serve à política. O que a nossa missão é garantir que as nossas convicções estejam a serviço da paz autêntica dos brasileiros. Está no livro de Isaías, a paz verdadeira é fruto da justiça. Garantir que a paz, portanto, e a justiça cheguem aos lares dos brasileiros e todos possam dormir em paz. Não apenas aqueles que professam determinadas convicções políticas. Então, eu sempre olho com essa amplitude e por isso faço com muita alegria essa visita ao senador Requião como um grande líder brasileiro, não só do estado do Paraná, e quero agradecer a ele a acolhida e agradecer a ti, Ismael, e a todos os internautas a possibilidade desse diálogo que me engrandece e me ensina muito. Eu já aproveitando então, o senhor já começou os agradecimentos, que desse uma nota ao governo Bolsonaro de 0 a 10 e em seguida já fizesse despedisse já do espectador. Eu sou professor da Universidade Federal do Maranhão desde 1994 e eu sempre acredito que meus alunos, os estudantes que estão comigo, podem evoluir. Eu sempre torço para que eles evoluam, mas também sou muito sincero nas notas. Infelizmente,
o governo Bolsonaro, a essas alturas, merecia nota 1. Mas eu espero, sinceramente. É porque é a prática de professor de que é um profeta da esperança, né? Eu nunca dei 0 para um aluno na minha vida, nunca. Então eu acho que só o esforço dele estar ali já vale uma nota 1. E espero, como eu digo em sala de aula, eu espero que esse aluno que tirou nota 1 evolua, aprenda, dialogue, estude mais. Eu torço para o governo que ele encontre uma agenda melhor. Tenho dito isso aos ministros, vários ministros têm me recebido com cortesia, com gentileza, com atenção. Eu digo, minha gente, vamos lá. É possível, mesmo nessa visão ideológica de vocês, é possível fazer coisas boas para o povo mais pobre, simples, humilde do país. Claro que o núcleo da proposta deles é equivocado, mas quem sabe eles possam melhorar essa nota. Mas hoje seguramente é nota 1. Então, muito obrigado a vocês todos por nos acompanharem e elogiar esse grande papel que o Ismael desenvolve na comunicação democrática no Brasil. Grande abraço a todos. Dino, Padre Vieira era de poucas letras, como o Bolsonaro. O julgamento do Padre Vieira fez os juízes militares dizerem: um capitão de poucas letras, era um capitão relativamente obtuso. O Padre Vieira, aprendi eu lá no meu curso de teologia da Católica, em determinado momento, como devoto de Maria, teve um estalo. E da noite para o dia, esse padre de poucas letras se transforma no mais importante orador sacro do Brasil. E morou no Maranhão, você sabe, né? Morou no Maranhão algumas décadas. O que eu posso desejar para o Bolsonaro é um estalo como o do Padre Vieira, mas a nota dele hoje, a ele, ao Guedes, ao Araújo, a esse ministro da Educação, é um 0 dobrado, 2 zeros. Agora, mas olha, o Saulo de Tarso, foi na estrada de Damasco e virou Paulo, São Paulo, né? Quem sabe? Né? Quem sabe eles encontram uma estrada de Damasco. Nós temos um projeto comum para realizar agora, que é um barreado que está nos esperando lá embaixo. Para quem está nos assistindo e não é do Paraná, o barreado é a comida típica do Paraná. Do litoral, né? Do litoral do Paraná. E é a principal do Paraná. É carne com defumados, colocadas com cominho numa panela e expostas ao fogo de baixa temperatura 24 horas. É comido com farinha de mandioca e banana da terra cozida. É uma derivação do curanto. O curanto era a forma de cozinhar carne dos índios maores, que faziam um buraco no chão, faziam uma fogueira, a fogueira abaixava, colocavam em cima das brasas acesas folhas de bananeira, colocavam as carnes, recobriam com folha de bananeira, jogavam areia e faziam um forno e cozinhavam aquilo tudo, que era a alimentação tribal. Isso se transformou no Paraná com a colonização, principalmente portuguesa, o pessoal da Ilha da Madeira, num curanto sofisticado, porque é uma panela de barro que é lacrada com barro ou, mais modernamente, com massa de pão. Civilizadamente podemos fazer numa panela de pressão também. É a tarefa que nós temos que cumprir juntos agora, que é o nosso almoço. Vocês vejam que é um almoço nacionalista, né? Almoço bairrista. Bairrista. E tem farinha de mandioca, que é cachaça pinga farinha boa. de mandioca, que é o prato mais brasileiro que existe, né? Que é farofa, farinha. Eu gostaria de agradecer... Macaxeira, iuca ou mandioca. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do governador Flávio Dino. Muito obrigado, governador. O canal e o site do Blog do Ismael está à disposição. Governador Requião, também muito obrigado por nos receber aqui, por essa entrevista. E também continuamos aqui à disposição com o canal nas redes sociais e o site do Blog do Ismael, www.ismaelmorais.com.br. Modestamente o terceiro maior site de visibilidade do país. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. E eu espero que a internet tenha sido generosa conosco hoje, né? Show de bola, audiência. No meu Face, um Face Live, no Ismael, no YouTube. E também nas minhas redes sociais. E também nas redes sociais do governador Flávio Dino. E vamos agora à tarefa importante a que nos devemos dedicar. Lula livre. Lula livre e barreado na mesa agora, em seguida. Livre acima de tudo.